Olá, queridos, tudo bom? Então, voltamos para mais uma aula de ciências, né? Nossa segunda aula. Gente, na primeira aula, né, nós já introduzimos o conteúdo de célula, né? Já revisamos esse assunto que, na verdade, já começamos na semana passada. Então, agora a gente vai dar continuidade. Nós vamos ver melhor a célula por dentro, não é? Nós vimos que os seres vivos, né, têm o corpo formado por células e que as células não apenas formam o corpo, como também desempenham funções. Então, elas são fundamentais, né? O bom desenvolvimento das células, o bom funcionamento, resulta no bom funcionamento do organismo, do ser vivo. Nós vimos também que tem seres vivos que têm o corpo formado por uma única célula, e esse recebe o nome de unicelular, enquanto outros também têm o corpo formado por trilhões de células. Então, estes recebem o nome de seres pluricelulares ou multicelulares. Nós também vimos que para se observar uma célula, não dá para ver a olho nu, né? Porque ela é bem pequenininha. Então, para observar uma célula, precisamos de instrumentos, né? Mas precisamente de microscópios, né? Para poder enxergar tanto a estrutura dela por fora, não é? Quanto internamente. A gente já aprendeu que a célula desempenha uma série de funções e tem várias organelas presentes dentro do citoplasma. Nós também vimos que a estrutura básica da célula é a membrana, o citoplasma e o núcleo. Então, agora a gente vai ver melhor, né, mais internamente essa célula. Então, galerinha, abra o livro de vocês na página 104. Nós vamos até a página 110, rever todo esse material, né, todo esse conteúdo que nós já vimos. Olha aí, por dentro da célula. Então, nós vimos que ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Só acompanhando, certo, gente, aqui? Nós vimos, né, esquemas, olha aqui os esquemas, de célula animal e célula vegetal, e de algumas de suas estruturas. Na verdade, ela tem mais estruturas do que essas, mas assim, agora a gente vai ver algumas delas, não é? Olha a animal e a vegetal. As duas têm núcleo, olha aí. A célula animal tem mitocôndria, a vegetal também, olha aí, as duas têm mitocôndria. As duas têm membrana plasmática. As duas têm o citoplasma, que é onde ficam todas essas organelas menorzinhas, ó, menorzinhas. Elas ficam todas inseridas no citoplasma. Aí observe agora que tem algumas diferenças aqui da célula vegetal. Nós não vamos encontrar na célula animal essas estruturas aqui. Cloroplasto, vacúolo de suco celular e parede celular. Olha aí. Então, são algumas diferenças. Mas as duas não deixam de ter membrana, as duas têm a membrana, o citoplasma, que é onde vão estar imersos as organelas, e o núcleo. O núcleo é onde fica o DNA, né? O controle da célula. Vamos lá, vamos seguir. A membrana plasmática, que é a capinha de fora, na célula animal, não é? Na vegetal ainda tem a parede celular. A membrana plasmática, a película que envolve a célula, né? E entre outras funções, ela regula o que entra e sai da célula. Aí observe aqui que na parede, na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. A membrana plasmática e o núcleo encontram-se o citoplasma, entre um e outro. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e inúmeras substâncias. Então, nessa região, ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas que realizam diversas funções dentro da célula. Então, aquelas figurinhas lá, aquelas estruturinhas pequenininhas, né, que nós vimos, olha aí. O que são organelas? Mitocôndria, cloroplasto, vacúolo do suco celular,
E essas outras aqui que mais adiante vocês verão. Todas essas organelas ficam imersas no citoplasma. E todas elas desempenham funções, né? A mitocôndria, por exemplo, é a organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o gás oxigênio, né? Ela está presente tanto nas células dos animais quanto nas células dos vegetais. E é graças à sua atuação que esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Outra organela que é presente na célula das plantas, né? A célula vegetal. Encontra-se ainda o vacúolo do suco celular, uma cavidade que armazena sais, açúcares, proteínas e principalmente água. Vamos olhar lá na estrutura. Olha aqui o vacúolo, uma bolsinha, não é? Então, ele armazena tudo isso. Outra coisa. Há também os cloroplastos, que são organelas de cor verde que contêm o pigmento clorofila e participam do processo de fotossíntese. Então, mais uma organela que só faz parte da célula vegetal. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes na célula animal. Então, são três, não é? Três estruturas aí. O vacúolo do suco celular, cloroplastos e a parede celular. Elas só estão presentes na célula vegetal. Aí, falando agora sobre o núcleo, ele atua como centro de controle das atividades das células, né? Então, é no núcleo que se encontra o DNA, que é a informação genética. Certo? Estamos entendendo? Agora vamos falar sobre o microscópio, que é uma invenção assim fundamental para o estudo das células, não é? O microscópio, como estudamos, as células são estruturas muito pequenas e por essa razão só foi possível estudá-las a partir do desenvolvimento dos microscópios. Os ópticos são formados por conjunto de lentes transparentes, que possibilita a ampliação de imagem. Mas existe o outro, né, o eletrônico, que dá para ver melhor ainda essa imagem. Olha aqui. Essa imagem aqui, não lembra não aquela que a gente viu na aula anterior, da película da cebola? Certo? É isso aí mesmo. Aqui, ó, na figura, células de cebola vistas ao microscópio óptico. Mais ou menos assim, né? Aqui na imagem abaixo, nós conhecemos um pouco da estrutura do microscópio. Então, vamos seguir pela numeração? Aqui está o microscópio, né? Certinho, como esses que a gente vê na escola. Não sei se você já tiver a oportunidade de observar alguma coisa no microscópio da escola. Se não, ainda terão tempo para fazer isso. Então, no número 1, os raios luminosos de uma fonte de luz atravessam o material. Olha aqui. Aqui a mesinha onde fica o material e a luzinha, né? E, em seguida, a lente chamada objetiva. Objetiva é a lente que fica próximo ao objeto. Então, o objeto é o que você for colocar aqui nessa mesinha para observar. Então, objetiva é que fica próximo ao objeto. Aqui tem os parafusos, macrométrico e micrométrico, que ajusta o foco da imagem. Então, ele vai melhorar, né, a imagem, vai aproximar ou afastar. Olha aí. A segunda, né, o número 2, a platina é a base, né, que sustenta a lâmina de vidro no qual o objeto está observado. Então, aqui, a platina, né, onde vai colocar a lâmina. Observe aqui que a pesquisadora está observando. Aqui são as lentes objetivas, né? A maioria dos microscópios tem um conjunto de 3 lentes objetivas, cada uma com capacidade de aumento diferente. Então, vamos lá, vamos seguir. Para o número 4, a luz atravessa a ocular, a lente, né? Lente que fica na extremidade do canhão, próxima aos olhos do observador e por onde ele observa a imagem. Então, gente, tem lentes aqui em cima e lentes embaixo. As de baixo, né, são chamadas de objetivas, que elas ficam perto do objeto. E a de cima é a ocular, não é, que fica próximo aos olhos, é a que vai encostar o olho para poder observar. Olha aí.
Nós também vimos, né, como se deu a invenção do microscópio e a descoberta da célula. Vimos lá do trabalho feito por Robert Hooke, né, observando as cortiças com auxílio do microscópio. E ele encontrou essas estruturinhas aqui. Vocês lembram lá o que é isso aqui? Que parece uma colmeia. Esse aqui se refere à parede celular da célula vegetal, né? Ele conseguiu ver, né, os pequenos espaços na cortiça e chamou de células. Então, hoje nós sabemos que o que ele observou na realidade era o envoltório das células vegetais, a chamada parede celular. Então, dentro do envoltório havia um espaço vazio e já sem vida, pois as células que formavam o material original já tinham morrido e sido decompostas. Então, olha aqui, as células daqui, onde tinha o resto do citoplasma, as organelas, o núcleo, né, já não existia mais, porque elas já tinham morrido. Aqui era só a capinha da célula. Estamos entendendo? Aí vamos lá falar sobre a teoria celular. Segundo nessa teoria, a célula é a unidade básica de todas as plantas. Esse foi o que ele concluiu naquele período, não é? Depois, ele concluiu, outro pesquisador, né, o zoólogo alemão, e descobriu, surgiu assim a teoria celular. Todos os seres vivos são formados por células. O microscópio permitia investigações minuciosas do corpo humano e as pesquisas médicas acabaram contribuindo com o estudo das células. O microscópio é fundamental, né, para que se estude as células. Senão, como é que vai se enxergar? Continuando aqui, a teoria celular pode ser resumida da seguinte forma: todos os seres vivos são formados por célula, portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. Então, o corpo dos seres vivos é formado por célula. A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, porque nelas ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos. E o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. Então, a gente já sabe que ela não apenas forma o corpo, como também desempenha funções. Outro tópico apresentado: as células surgem sempre de outras células por meio da divisão celular. Então, as células vão se dividindo e vão formando uma nova célula, né? Cada célula contém as informações hereditárias de todo o organismo. Portanto, no interior das células e no corpo de todos os seres vivos, ocorrem importantes transformações químicas que a mantêm viva. E esse conjunto de transformações recebe o nome de metabolismo. Aqui a gente vê um processo de divisão, isso da célula da raiz de uma cebola. O processo de divisão celular. Olha aqui a célula, né, o material genético aí, ela está normal, no núcleo. Aqui já começa a acontecer um processo. Ela já se espalhando, os fiozinhos. Olha, gente, até que se divide, se separam, vão se agrupando de novo, vão se ajeitando, e está formada outra, se dividiu, né? Está se formando a nova célula com o material que foi dividido, o material genético. Nós também vimos que um dia já fomos uma única célula. Um dia nós tivemos o nosso corpo formado por uma única célula, que era o zigoto. O zigoto é o conhecido, também conhecido como célula-ovo, né? E ele é formado pela união de duas outras células. E quais são essas células? O espermatozoide, né, que é produzido pelo homem, e o óvulo, que é produzido pela mulher. Então, a união do espermatozoide com o óvulo, né, depois da fecundação, ele recebe o nome de zigoto. O zigoto se divide muitas vezes, originando as células do organismo. Olha aí, né, para a gente ter uma ideia. Aqui está a fecundação, aí o zigoto se dividindo, olha aí a quantidade de células aumentando, até formar o embrião, né? E do embrião gerar o novo indivíduo. Ele também contém informações hereditárias do homem que estavam no espermatozoide e da mulher que estavam no óvulo, né? Portanto, em suas células, o novo ser vivo terá a combinação das informações hereditárias paternas e maternas. Você vai ter um pouquinho da sua mãe, um pouquinho do seu pai, não é?
Isso explica porque as pessoas têm característica dos dois. Vamos dar continuidade. Gente, tem um item aqui que é bem simples de entender. Procariontes e eucariontes. Vamos lá. Aqui está um esquema da bactéria. O corpo da bactéria. A bactéria é unicelular, porque o corpo dela todo é formado por uma única célula. Vamos voltar aqui. As bactérias são organismos unicelulares e seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células de animais e plantas. Lembram lá que nós vimos que existe o núcleo, não é? Aquela capinha do núcleo, onde fica a informação genética dentro dele. Na bactéria é diferente, ela não tem essa capinha que prende o material genético. O material genético dela fica diferente. Dizemos que são procariontes, a bactéria procariontes, porque elas não têm, né, essa capa. As bactérias possuem uma parede celular, mas a composição química dessa parede é diferente da parede celular das plantas. Então, veja ainda na figura que algumas bactérias apresentam filamentos chamados flagelos, que permitem o deslocamento da célula. Como você viu, ao contrário das bactérias, nos animais e nas plantas, o material genético dos cromossomos está envolvido por uma membrana, formando o núcleo verdadeiro. Dizemos que esses organismos são eucariontes. Então, qual a diferença de eucariontes e procariontes? Os eucariontes têm a capinha que delimita o núcleo, né, com a informação genética. Já os procariontes, não. A informação genética é solta, olha aqui, ó. O DNA é solto também no citoplasma. Então, é uma diferença bem fácil de se ver, né? Olha aí. A bactéria tem o citoplasma, que é onde ficam imersas as organelas. Lembram lá das organelas que nós vimos? A parede celular, que tem na célula vegetal, né? O citoplasma, a membrana plasmática, olha aí, abaixo da parede celular tem a membrana, e ainda tem isso aqui, que é o flagelo, certo? Então, pessoal, na página 112, né, nós vamos dar continuidade à nossa atividade, da questão 11 à questão 13. Então, vamos responder. Dê uma justificativa para a seguinte afirmação: toda célula provém de uma célula pré-existente. E aí, o que é que vocês entendem por isso? Toda célula provém de uma célula pré-existente. Lembram do nosso corpo, né, o corpo dos seres humanos? Como é que é formado? Quando a gente quando acontece a união, né, do gameta masculino com o gameta feminino, né, o espermatozoide e o óvulo, quando acontece a fecundação, ele se torna uma única célula. Essa célula é chamada de zigoto. Então, a partir dessa célula, ela vai realizar a divisão celular e a partir dessa única célula vai estar formado o corpo do indivíduo por completo, né? Mesmo saindo de uma única, essa célula vai se dividir, né? Vai aumentar a quantidade de célula e vai formar o corpo, certo? Aí a questão 12. Por que um objeto deve ser bem fino para que possa ser observado ao microscópio de luz, ou óptico? Vamos lá, gente. Se você colocar algo que seja grosso, né? Que não seja fininho, tipo uma lâmina, mas algo que seja grosso, será que a luz vai conseguir atravessar esse objeto? Será que ele vai permitir que você visualize perfeitamente a imagem? Quanto mais grosso, mais vai ser difícil, né? Para você observar. Então, já que é com a luz, depende da luz. Então, se eu colocar algo fininho, essa luz até vai atravessar o objeto observado, e aí eu vou ter uma visão boa, né, da sua estrutura, né? Lembra lá da película da cebola? Não é bem fininha? Bem fininha. Então, se fosse grossa, não daria para ver. Só dá para ver porque ela é fininha, certo? Por causa da luz. Então, deu para entender, né? Por conta da luz, para ela atravessar. Aí vem a questão 13. Assinale as afirmativas verdadeiras. Olha, já está marcada aí no meu livro, né? Mas vamos ler, vamos entender. A primeira, as células são quase sempre microscópicas. Então, verdade, não é? A segunda,
todas as células do nosso corpo são iguais. Falso, né, gente? Falso. Olha que nós temos vários órgãos do nosso corpo, uns diferentes dos outros. Como é que essas células vão ser iguais, né? Então, elas se especializam. Apesar da gente sair de uma célula única, de um igual, né, de uma só, e ela vai se multiplicar. E como é então que ficam diferentes? Se a gente saiu de uma única, não é? Muito bem, porque as células se especializam. Então, no decorrer do desenvolvimento, elas vão cada uma se identificando com as suas funções, são diferentes. Para formar cada órgão diferente, os tipos de células são diferentes. Então, elas se especializam e se tornam diferentes. Mais adiante, você verá melhor esse processo. Os cromossomos contêm os genes e estão localizados na mitocôndria? Errado, não é? Porque os cromossomos ficam onde? No núcleo, não é na mitocôndria. A mitocôndria ela é responsável por obter energia, né, para a célula. A outra frase, apenas os genes influenciam em nossas características. Nós já vimos que o ambiente também pode influenciar, não é? Nas nossas características, não apenas os genes, mas o ambiente também. A outra frase, as organelas realizam diferentes funções no interior da célula. Então, verdade, verdade, nós vimos aí. Lembra lá do cloroplasto, que é responsável pela clorofila, né, que atua lá na fotossíntese, enquanto a mitocôndria é na obtenção de energia, tem outras que vai produzir proteína, e por aí vai. A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro nada, né, gente? Do milímetro. Um metro é muito grande. E a última frase, o DNA é a substância química que forma nossos genes. Então, verdade, não é? Ele forma nossos genes. Tudo é DNA, né? A informação genética está toda no DNA. É muito importante. Cada um tem o seu, né? O DNA, cada um tem o seu. Então, gente, na questão 13, só foram apenas 3 frases verdadeiras, certo? A primeira aí, as células são quase sempre microscópicas. A segunda, as organelas realizam diferentes funções no interior da célula. E a terceira, o DNA, é a substância química que forma nossos genes. Então, está respondida a nossa atividade. Então, agora que nós já terminamos a atividade, baixe um pouquinho aí no seu livro, ainda na página 112. Aí nós vamos ler essa seção aí de olho no texto, que é uma história bem curiosa sobre células. Vamos entender um pouquinho? Vamos conhecer. Ó, o texto a seguir conta a história de um tipo de célula que, por suas características, tem sido usado em estudos pela ciência há mais de 60 anos. Leia o texto com atenção. Só vamos ler, viu? Não vamos fazer atividade, não, mas vamos conhecer a história. A história da mulher com células imortais. Henrietta Lacks teve câncer de útero, câncer no colo do útero pouco antes de morrer. E um médico retirou um pedaço de tecido para uma biópsia. E o que é tecido, gente? É um grupo de células, não é? Grupos de células formam tecidos. E os tecidos formam os nossos órgãos, né? Os órgãos dos seres vivos. Então, quando vocês ouvirem falar em tecido, se referindo aí na área de célula, de ciências, né? Não vai estar falando de tecido, roupa, não, viu? Vai estar falando de células, de conjuntos de células. Como nós falamos agora, né, anteriormente, as células se especializam. Cada grupo de células desempenham determinadas funções. Ou formam, por exemplo, a nossa pele. Né? As células da nossa pele são diferentes das células que formam os nossos ossos. Ou as células que estão no nosso sangue são células diferentes. Então, elas são especializadas. Cada uma trabalha na sua função. Então, tirou o tecido para uma biópsia do tumor, né, que estava no corpo dela, sem pedir autorização, já que na época ainda não havia legislação específica sobre o assunto. Então, hoje tem que ter autorização da pessoa para fazer, mas naquele período ainda não existia não era necessário isso aí, não existia lei para isso. Desde então, as células removidas do corpo dela vêm crescendo e se multiplicando.
Há bilhões delas em laboratórios do mundo todo, sendo usadas por cientistas que as batizaram de linha celular ELA, uma referência ao nome de Henrietta. Em 1942, Henrietta Lacks decidiu se mudar para a cidade, por isso seu marido a levou para Baltimore em tempos de guerra. O trabalho era escasso, então ele levou para esse lugar. A 10 quilômetros de onde morava Henrietta, ficava o laboratório do Dr. George J., cuja ambição era livrar o mundo do câncer. Então ele desejava muito isso. E com certeza, né, fazia muitas pesquisas nessa área. Ele estava convencido de que encontraria a chave para a cura da doença nas próprias células humanas. Por 30 anos, ele vinha tentando cultivar células cancerosas em laboratório. Ó, gente, 30 anos, que tempão. As coisas não são tão rápidas quanto a gente gostaria, né? Mas elas sempre morriam. Até que em 1º de fevereiro de 1951, Henrietta foi levada ao hospital John Hopkins. Eu nunca vi nada assim, nem nunca voltei a ver, disse o ginecologista que a examinou, Howard Jones. As células do tumor que foram retiradas do corpo de Henrietta foram mantidas na unidade hospitalar de câncer do hospital, porque Jay havia descoberto que elas poderiam, né, elas podiam ser cultivadas indefinidamente no laboratório. Era o que ele tinha procurado por tantos anos, e até batizou a sequência celular de ela pelas 2 primeiras letras do sobrenome, do nome e do sobrenome de Henrietta Lacks. Em poucas horas, a ela pode ser multiplicada prolificamente, diz John Boone, professor de genética da Universidade de Newcastle, Reino Unido. De fato, uma leva inteira de células de Henrietta pode ser reproduzida em 24 horas, gente. Foram as primeiras células humanas imortais cultivadas em laboratório e já vivem há mais tempo fora do que dentro do corpo de Henrietta. Há muitas situações em que precisamos estudar tecidos ou patógenos no laboratório, diz Boone. Continuando, né, na outra página. O exemplo clássico é a vacina contra a poliomielite. Vocês se lembram? Sabem o que é isso? Estão lembrados do que é poliomielite? Hã? É a paralisia infantil, não é? Que a gente conhece. E lembro lá da vacina do Zé Gotinha, que é contra a poliomielite. Para desenvolvê-la, era necessário que o vírus crescesse em células de laboratório e, para isso, eram necessárias células humanas. As células ELA acabaram sendo perfeitas para esse experimento e as vacinas salvaram milhões de pessoas, fazendo com que a linha celular ficasse mundialmente conhecida. E então, o que vocês acharam da história? E é verdade, gente. Não é impressionante? Uma coisa impressionante. Uma célula que nunca morre? Pois é. Assim somos nós, né? Assim é a ciência descobrindo coisas. E assim eu vou encerrando, né, a nossa aula por hoje. A gente fica por aqui. Voltaremos na semana que vem. Então, fique com Deus e um abraço.